Ainda em Brasília, vamos falar do provável fim de um impasse entre Câmara e Senado. Hoje, o Congresso Nacional instalou as comissões mistas que vão avaliar e apreciar as medidas provisórias de interesse do governo Lula. Assunto para a repórter Berenice Leite, que chega ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan. Berenice, seja bem-vinda, boa noite a você. Conta para a nossa audiência quais foram as comissões instaladas e como é que está o rito para essa análise. Oi, Daniel, boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. Olha, no dia de hoje foram instaladas 3 comissões mistas, com muito custo, viu? Houve aí uma perspectiva de que não haveria quórum. Os senadores governistas, da base governista, tiveram inclusive que fazer algumas ligações para garantir principalmente a presença de deputados. Mas, como eu disse, 3 comissões mistas foram instaladas que devem analisar medidas provisórias do governo Lula que dizem respeito aí à parte administrativa, a criação dos ministérios e também MPs que dizem respeito a governos, aliás, a programas sociais, como o programa Bolsa Família, que foi recriado e aumenta o benefício no valor de R$600 para garantir então esse benefício neste valor, e além disso o programa Minha Casa Minha Vida. Como eu disse, houve uma tensão antes do início desta sessão, porque não havia quórum. O senador Otto Alencar, inclusive, falou numa possibilidade de boicote. Isso porque, no mesmo horário da sessão, havia uma reunião de líderes na residência oficial de Arthur Lira. Os líderes da Câmara estavam reunidos e, por isso, tiveram que esperar, Na verdade, os líderes até informaram que estavam reunidos para discutir quais seriam as indicações dos relatores, mas no final deu tudo certo. Inclusive, o senador Randolfo Rodrigues disse que esta parte já está superada. Vamos acompanhar a entrevista. Totalmente superado. Nós tivemos a instalação das 3 comissões mistas, das 3 medidas provisórias. Tivemos a eleição do presidente, designação de relator. Então, é um episódio superado. Temos as comissões instaladas, relatores já apresentaram apresentado o plano de trabalho, vamos agora ao rito para apreciação e votação das medidas provisórias. E os deputados, que participaram da reunião de líderes da Câmara lá na residência oficial com Arthur Lira, negaram qualquer tipo de boicote, como acenou aí o senador Otto Alencar. Disseram, inclusive, que Arthur Lira está comprometido, no andamento aí na votação das medidas provisórias do governo Lula. E, além disso, o senador Eduardo Braga também aproveitou, amenizou a situação, disse que apesar de uma comissão mista ainda estar sem relator, a gente acredita e há uma expectativa de que amanhã seja indicado a última relatoria que falta para completar as 3 comissões, o rito siga de forma contínua. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu acho que é um processo que o Congresso está retomando. Na realidade, a Câmara está em formação de blocos também. Foi explicado pelos líderes que chegaram ao final o que estava acontecendo e é do processo legislativo. Isso é um processo que, lamentavelmente, tem acontecido, mas nós esperamos que, a partir de agora, nós possamos fluir efetivamente no funcionamento das comissões mistas. Pois é, Daniel, e você havia perguntado, se o impasse já estaria resolvido. Acho que ainda é cedo para afirmar isso, a gente segue acompanhando. Inclusive, o governo tem aí um plano B, caso essas medidas provisórias corram o risco de perder a validade. São pelo menos 7 MPs, que vencem aí, que tem um prazo, precisam ser analisadas até o dia 1º de junho, até porque elas perdem a validade após aí a sua publicação, que o prazo é de 120 dias, e a gente segue acompanhando. Inclusive, uma medida já foi transformada aí para que seja votada no regime de urgência. Ela será transformada em projeto de lei. Eu estou falando do julgamento da MP do voto de desempate em julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
chamado também de CARF. Essa MP vai ser transformada em projeto de lei e deve ser votado em regime de urgência. Essa é uma estratégia, como eu disse, do governo, do executivo, para que essas medidas provisórias importantes que precisam ser aprovadas não caduquem. Volto com você.